Vai. Bom dia, meu nome é Emily e o meu grupo vai falar sobre as aplicações das técnicas de citologia no diagnóstico de tuberculose. O meu grupo ele é composto pela Issa, a Maria Nazaré, a Stephanie, a Ieda, e ele foi orientado pelas professoras Isabelle e Mirella. Falando um pouco na introdução, a gente tem o Mycobacterium tuberculosis, que é um dos patógenos mais antigos já conhecidos, e também o agente causador da tuberculose. Em 2001, o mundo já apontava uma contagem de 8,7 milhões de novos casos anuais, tendo o Brasil entre os 22 países que concentravam 80% desses novos números. A tuberculose ela é uma doença que causa comprometimento dos pulmões e também pode ter sequelas respiratórias que podem acabar se tornando irreversíveis depois. Mesmo depois da vacina, que foi alcançada em 1951, até os dias atuais a gente ainda tem pesquisadores que se dedicam no descobrimento de novos métodos diagnósticos. Tendo em vista que a tuberculose se trata de uma doença contagiosa, principalmente aos grupos sociais que têm algum tipo de imunossupressão, como no caso da HIV, por exemplo. No campo da citologia, esses estudos, eles normalmente têm um foco de criar um procedimento que seja menos invasivo e que tenha um melhor custo-benefício do que a biópsia, que já é um método mais conhecido. Um exemplo desses novos estudos seria o uso da punção não aspirativa com agulha fina, que gera esfregaços com colorações MGG, que seria o May Grunwald Ginsa, e ele pode até mesmo ser citado como um método de prevenção para doenças que podem ser posteriores à tuberculose, como as linfadenopatias e as linfodenites. Esses esfregaços, eles são classificados em 4 tipos, que pode ser o diagnóstico benigno, com recomendação de segmento, o de diagnóstico metastático maligno, com recomendação de busca dos tumores primários, o de linfoma primário maligno, que seria o linfoma não Hodgkin, com recomendação de excisão para confirmação e imunofetipagem, ou ele pode ser também um esfregaço inadequado, não diagnóstico por conta da amostra escassa ou celular. Essa coloração MMG, ela corresponde a uma coloração hematológica aplicada aos esfregaços secos ou que são obtidos por PAF e que cora o núcleo em azul e o citoplasma fica corado em rosa. Com a utilização dos reagentes das soluções de May Grunwald e Ginsa. A gente tem as imagens aí do lado, que é da tuberculose citomorfológica do tipo 2, que tem uma necrose caseosa e granuloma epitelioide. Voltando nos métodos mais tradicionais, a gente tem também a baciloscopia, que é realizada pela microscopia do escarro com coloração de zilnicin, que fornece resultados positivos quando há um grande número de micobactérias no material examinado, que no caso são pelo menos 5.000 bacilos por ml de amostra, onde os bacilos eles se apresentam como bastonetes delgados granulosos e corados em vermelho com fundo azul. E a gente tem a imagem do lado, que são os bacilos álcool ácidos resistentes, que é o BAR, observados em lâminas coradas pela coloração. O objetivo do nosso trabalho é avaliar as principais técnicas de diagnóstico da tuberculose, sendo elas a baciloscopia e a biópsia. Agora vamos falar da metodologia. Ela é uma revisão de literatura sobre as publicações da técnica de citologia no diagnóstico de tuberculose. Utilizamos as buscas pelos sites Google Acadêmico e Cielo. As palavras-chave, que foram utilizadas para a pesquisa foi citologia, tuberculose e diagnóstico, e foram selecionados artigos científicos entre 2001 e 2019.
Bom, falando um pouco agora dos resultados e a nossa discussão. Foram selecionados 9 artigos no total, e o estudo de Silva, de 2015, diz que o exame bacteriológico realizado através da microscopia do escarro, avaliado pela coloração Tizio-Nielsen, permite a suspeita e confirmação do diagnóstico final de tuberculose através de cultura microbiológica. Ele é o exame mais empregado na rotina do SUS por ser simples, rápido e de baixo custo. Essa fonte do Ministério da Saúde é de um manual de contenção da doença da tuberculose, que diz que a pesquisa do bacilo álcool ácido resistente, o BAR, pelo método de Zil-Nielsen, é a técnica mais utilizada, que quando executada corretamente, ela permite detectar de 60 a 80% dos casos de tuberculose pulmonar em adultos. Segundo o autor Gupta, de 2010, diz que, embora o método de coloração de Gabi, que é aquele em que há uma coloração bacilo-álcool ácido resistentes, pelo método de Zion-Gabi em materiais biológicos, principalmente para a pesquisa de Mycobacterium leprae em linfa. O diagnóstico das bactérias patogênicas, tanto as Mycobacterium tuberculosis e a Mycobacterium leprae, são utilizadas por meio da bacteroscopia direta e feita através dos métodos de coloração, os quais utilizam a característica dessas bactérias de possuírem paredes celulares com alto teor de lipídios. Então, elas apresentam menor sensibilidade, se comparada a de Gabi com a coloração a frio, de que os métodos de coloração fluorescente. Porém, os dois primeiros, que é a de Gabi e a de modificado de coloração a frio, são promissores no diagnóstico da tuberculose. O outro autor, Seicento, de 2006, diz que a baciloscopia direta para Mycobacterium tuberculosis do escarro induzido de pacientes com derrame pleural por tuberculose alcança 50% de rendimento. Portanto, a realização do escarro induzido é indicada, independente do aspecto da radiografia de tórax. Aquele que se tratar uma doença, por exemplo, derrame pleural, ligada à tuberculose, para mostrar o quanto é importante o exame de escarro. Um outro autor, Cecílio, de 2018, diz que a mortalidade por tuberculose apresentou tendência crescente para as faixas etárias de 20 a 39 anos e 40 a 49 anos, e para o sexo masculino. O estudo de Celani et al. De 2019 diz que a punção não aspirativa com agulha fina é uma técnica segura e precisa no diagnóstico de linfonodos cervicais associados ao risco de citologia com falha diagnóstica. Já o estudo de Oliveira, de Teixeira, de 2001, diz que os números analisados, no ano que o artigo foi publicado, apontavam já para um grave quadro de saúde pública, principalmente nos países em desenvolvimento, o que já requeria medidas eficazes para o controle da tuberculose. Que nem estamos ressaltando no trabalho diferentes métodos diagnósticos para conter a doença, que ajudam na prevenção também. E o estudo de Ferreira, de 2005, diz que a baciloscopia é um método de diagnóstico rápido e barato, eleito pelo Serviço de Saúde Pública, mas ele diz que apresenta uma baixa sensibilidade. Já o estudo de Nogueira et al. De 2004 foi um estudo realizado em um hospital do estado de São Paulo. Diz que a baciloscopia é essencial para a internação dos doentes de tuberculose, evitando assim internações equivocadas, sendo que os pacientes positivos merecem uma especial atenção, para que não ocorram as saídas indesejadas do hospital e também longos períodos de internação.
Bom, né, nós podemos concluir então que apesar da tendência de aumento da mortalidade devido à contaminação por Mycobacterium tuberculosis, a realização de baciloscopia por meio do esfregaço de escarro se mostrou uma forma eficaz de garantir um diagnóstico rápido, além de também ser possível identificar a necessidade da realização de biópsia para dessa forma fornecer um tratamento mais efetivo aos pacientes com tuberculose. Agora, aqui são as nossas referências utilizadas para fazer o trabalho. E, enfim.